Alyosha puxa a corda do arco, a lâmina da flecha vibra, brilho frio nos olhos. O vento agita seus cabelos enquanto ela trava a mira com intenção letal. No topo do arco de pedra, Alyosha enquadra Toru no chão e dispara o recado final. Último aviso: se ele avançar, a flecha atravessa sua testa. Toru freia o passo, mede a distância e a tensão do lugar. Um movimento em falso e a floresta vira campo de execução. Frau irrompe à frente de Toru e pede calma. Ela se coloca à frente como trégua viva, tentando conter o disparo de Alyosha. Alyosha arregala os olhos ao reconhecer a pequena. É Frau? A tensão vacila por um instante. Toru mede o clima e pensa em deixar as duas tratarem disso. Arriscado, mas talvez funcione. Alyosha exige explicação, porque uma fada anda com um humano se deveriam ser inimigos. Frau ergue o queixo e corta a dúvida. Sou a escrava deste humano. Declaração que fere o orgulho élfico e trava o ataque. Alyosha se espanta e pressiona. Quer saber se Frau foi capturada por humanos e feita escrava. Frau admite ter sido capturada em algum momento, mas não por Toru. Afirma que agora está com ele por vontade própria. No alto da ruína, Alyosha promete libertá-la, mesmo que as ordens sejam rígidas. O objetivo é apenas ver a torre. Frau se exalta e reforça sua escolha, batendo o pé para ser ouvida. Toru leva a mão ao rosto. Percebe que a fala de Frau pode azedar qualquer negociação. Alyosha explode, acusa os humanos de transformarem até elfos em escravos e despeja rancor contra Toru. Frau se agarra a Toru com veemência. Ele tenta acalmá-la, sem jeito, achando tudo um exagero. Alyosha treme de fúria, chama Toru de humano imundo e rosna a sentença. Vou te matar! Alyosha arma o arco e desliza a mira até o peito de Toru. A tensão da corda canta e a flecha corta o ar. De repente, Kaede irrompe pelo campo como um raio. O leque se abre, a cauda varre o chão, fecha interceptada com sucesso. Ela se coloca entre o alvo e a atiradora, bloqueando a linha de tiro. Toru prende a respiração ao vê-la chegar. Kaede pousa firme diante dele, olhar decidido. Está ali para protegê-lo, custe o que custar. Kaede ergue as mãos e tenta esfriar a cena. Se conversarem, o mal-entendido some. Do alto do arco, Alyosha retruca com veneno. Até gente da tribo fera virou escrava dele? Ela crava a acusação. Usar escrava como escudo é covardia. Kaede toma a dianteira, firme, lembrando a diferença de status com o mestre e blindando Toru. Toru puxa o freio nela, pedindo moderação antes que passe do ponto. Alyosha perde o controle, disparando uma salva de flechas e ruge a sentença. Não vai perdoar. Quer os dois no chão. Kaede gira em dança cortante. A cauda abre o ar e o leque de lâminas defletidas risca círculos. Nenhuma flecha a toca. Alyosha arregala os olhos. Como aquela fera repele as flechas com tanta facilidade? Serena, Kaede avisa que vai pegar leve, por enquanto. Ela aponta Toru e afirma que o mestre é muito mais forte que ela. Toru, sem graça, pede para não exagerar. Irritada, Alyosha descarrega uma saraivada, mandando a arrogância embora. O olhar de Kaede afia a resposta. Ela afirma a postura para o próximo movimento. Kaede gira o Tessen em série, cortando o ar. As lâminas do leque desviam e quebram as flechas uma após a outra. Ela estabiliza a guarda, fria e precisa, mantendo Toru protegido atrás do alcance do leque. As setas caem mortas aos pés de Kaede. O campo silencia diante da superioridade de suas técnicas. Alyosha empalidece. Suas flechas não surtiram efeito. Tenta medir em que nível Kaede está. Kaede comenta que a arqueira enfim entendeu a diferença entre elas. Ela anuncia punição por ter mirado no mestre, mas Toru intervém, pedindo que Kaede pare. Toru confirma o nome da arqueira, chamando-a pelo jeito certo, numa tentativa de acalmar o clima. Toru reforça a trégua. Não quer briga, só pretende ver a torre e ir embora. Alyosha retruca com desdém. Isso cheira a pretexto para invadir o vilarejo. Lembra que foi assim que elfos já foram levados por humanos. Fecha o semblante, não confia neles. Toru engole a tensão, percebe que a relação entre elfos e humanos é mais frágil do que imaginava. Alyosha ergue a arma e anuncia: elfos não dependem só do arco, tem outras artes. O vento se torce em espirais, surge um turbilhão de folhas. Magia espiritual toma o campo, e Toru e Kaede encaram o poder em alerta. Toru observa o turbilhão e tenta entender o que diferencia a magia espiritual das demais. Kaede
explica em ritmo didático. A magia comum usa o próprio poder, a espiritual empresta a força de espíritos com quem se firmou o pacto. Assim, a magia é ativada. A Liusha ergue a mão. Os próprios espíritos, dotados de vontade, respondem e disparam o feitiço. Ataques versáteis partem de entidades invisíveis, difíceis de prever. Toru calcula o problema. Isso pode ser bem incômodo em combate. Kaede completa. Além de invisíveis, os espíritos são imunes a golpes físicos. Ela decide, vai neutralizar tudo com sua própria magia. É a hora de usar a nova habilidade. Toru estreita o olhar e ativa o olho de dragão, a técnica que rastreia entidades ocultas. Pupilas brilham, foco absoluto no turbilhão. As correntes de vento se abrem em espiral. Sua visão capta o núcleo invisível que conduz a magia. A forma do espírito do vento se delineia como uma ave luminosa. Kaede percebe a revelação. A Liusha vacila por um segundo. A Liusha retoma o controle e aponta o alvo, ordenando ao espírito que avance. A rajada parte para obliterar Toru. A rajada do espírito vem rasgando o chão. Toru reage no reflexo, agarra o feitiço pelo pulso e o puxa para um salto lateral. A Liusha fica apavorada ao presenciar a cena. Toru vareja o feitiço longe. A Liusha continua perplexa com o movimento. Toru foi rápido, preciso e eficaz em requisitos de defesa. Eles aterrissam juntos. Toru se mantém firme e mantendo o olhar afiado, ainda guiado pelo olho de dragão para rastrear o núcleo do feitiço. A Liusha se recompõe, surpresa por ter sido protegida por um humano. A hesitação quebra a fúria por um instante. A Liusha chama o espírito do vento, mas nada acontece. O feitiço falha e ela grita em frustração, sem entender por que a magia não responde. Ela olha em volta, irritada. O inimigo sumiu de vista e nem o espírito parece atendê-la. Toru surge de repente ao lado dela, pegando-a desprevenida. A Liusha salta, surpresa com a aparição súbita. Desconcertada, ela exige saber há quanto tempo ele está ali. Toru responde com naturalidade que acabou de chegar. A Liusha murmura, furiosa, tentando entender por que a magia espiritual não se ativa. Com um sorriso calmo, Toru explica que capturou e devolveu o espírito. A Liusha arregala os olhos. Capturar espíritos? Ela nega com incredulidade. Algo assim seria impossível. A Liusha dá um passo em falso, ainda atônita com o que ouviu, o corpo vacilando enquanto tenta assimilar o que acaba de acontecer. A Liusha despenca no chão após o impacto, soltando um gemido de dor. Toru se aproxima e pergunta se ela está bem, sem esconder certa ironia no tom. Ela tenta se recompor, tremendo, dizendo que o espírito não desapareceu de verdade. Toru observa com calma e comenta que sua magia parece não estar mais funcionando. A Liusha encara o vazio, sem entender o que houve. O orgulho quebrado, o rosto pálido. A respiração sai trêmula. Lágrimas contidas marcam a derrota. Toru sugere que ela desista, se não consegue mais manter o controle. Em seguida, pede apenas que ouça o que eles têm a dizer. Silenciosa e vencida, a Liusha abaixa a cabeça e concorda em escutar. Frau, com as mãos na cintura, provoca a Liusha com ironia. Finalmente entendeu a situação? Com orgulho, ela elogia Toru. Forte, elegante e incrível. A seguir, ordena que a Liusha se desculpe e os leve ao vilarejo imediatamente. Toru suspira, sentindo o embaraço crescer. Ele repreende Frau para que pare de agir de forma tão presunçosa. Depois, sugere que escolha melhor as palavras. Talvez o conflito tivesse sido evitado. Frau, sem jeito, admite o erro e pede desculpas. A Liusha, ainda hesitante, afirma que não pode decidir sozinha sobre visitas ao vilarejo. Toru compreende, mantendo o tom paciente. Frau, confiante, propõe uma visita oficial, representando o próprio chefe. A Liusha aceita a ideia e assume a responsabilidade por tudo que ocorrer em nome dos elfos. Ela se levanta, convencida de que é a melhor forma de reparar o mal-entendido. A Liusha respira fundo, ponderando a proposta. Com o orgulho ferido, mas o senso de dever intacto, aceita a visita oficial. Não poderia recusar algo em nome do chefe. Ela anuncia que os guiará até o vilarejo. Frau vibra animada, enquanto Toru sorri satisfeito pela trégua finalmente selada. A comitiva parte pelas antigas ruínas. O som dos passos ecoa sob os arcos de pedra, prenunciando a entrada em território élfico. O cenário se abre em pontes suspensas e construções esculpidas nas montanhas. O vilarejo dos elfos surge grandioso entre luz e névoa. Toru para na beira do penhasco, observando a paisagem. O vento sopra firme, como se o próprio espírito do vale desse as boas-vindas aos visitantes. Ao entrarem no vilarejo élfico, Toru, Kaede e Frau se deslumbram com a grandiosidade do lugar. As ruínas antigas se misturam à arquitetura viva da
floresta, transformadas em moradias erguidas sobre pontes e penhascos. A luz atravessa as folhas e reflete nas pedras, criando um brilho sereno. Toru observa impressionado como os elfos adaptaram as ruínas para viver, enquanto Kaede respira fundo, encantada com o ar puro e fresco do vale. A tensão anterior se desfaz, dando lugar a um silêncio de admiração compartilhada. O grupo segue pelos degraus esculpidos nas raízes de uma árvore colossal. A arquitetura élfica se revela viva e imponente, fundida à natureza como se fosse parte dela. Alyosha caminha à frente com elegância, confirmando com um leve sorriso que sim, faz um século desde que humanos pisaram ali. Ela avisa que não se opõe à presença de Toru, mas exige que ele tenha cuidado com o que disser ou fizer dentro do vilarejo. Toru responde com um sorriso tranquilo, prometendo que só observará a torre e retornará logo em seguida. Enquanto descem, Alyosha comenta que é um acontecimento histórico, 100 anos desde a última visita humana. Kaede e Frau trocam olhares surpresos, tentando imaginar quem teria sido o último mortal a cruzar aquele território sagrado. Alyosha explica que, segundo relatos antigos, a última vez que humanos visitaram o vilarejo foi há 100 anos. Um grupo de heróis. Mesmo naquela época, houve tensões entre as raças. Toru observa curioso as pontes acima, enquanto o som de passos ecoa. Elfos começam a se aproximar, observando-o com desconfiança. Entre os observadores, alguns anciãos e guardas o encaram friamente. O clima muda. Olhares rígidos e gestos contidos anunciam que sua presença é indesejada. Percebendo a hostilidade crescente, Toru mantém a calma e comenta em voz baixa que entende a situação. Ele ajusta o manto, pronto para recuar, reconhecendo que insistir só pioraria as coisas. De repente, gritos cortam o ar. Voltem para casa, humanos! As vozes ecoam pelas escadarias, enquanto o grupo é cercado por olhares de desdém e suspeita. Mesmo sem reagir, a tensão se torna quase palpável. Kaede, ainda cautelosa, pergunta se Toru deveria revelar sua verdadeira identidade como homem-dragão para ganhar respeito imediato dos elfos. Toru pondera, olhando adiante com serenidade. Não tem intenção de se vangloriar, mesmo sabendo que isso facilitaria a situação. Frau surge em pleno voo, agitando as asas e chamando a atenção de todos no local. Sua martelada ecoa como um estrondo. Os elfos se surpreendem com sua aparição repentina. Alguns reagem assustados, outros incrédulos. De repente, um barulho ecoa. Pedras se soltam da encosta, rolando pelo desfiladeiro, prenunciando o risco iminente. Frau se impõe com firmeza e declara que, se forem responsabilizados por qualquer conflito, exigirá que sejam tratados com o devido respeito. Sua voz ecoa forte, impondo autoridade diante do preconceito que paira no ar. Frau tenta se justificar, dizendo que os elfos ainda não compreenderam direito a natureza das fadas. Alyosha rebate, irritada, pedindo que ela não se meta demais com os habitantes do vilarejo. Toru intervém de forma calma, sugerindo que todos deixem o assunto por ali. Mesmo assim, Frau não consegue disfarçar o ressentimento. Ela ainda não perdoou Alyosha por ter insultado o mestre. Alyosha suspira, e desta vez demonstra um tom mais conciliador, admitindo que talvez tenha exagerado. Alyosha se desculpa pela forma hostil com que o grupo foi tratado e promete que fará o possível para recebê-los de modo mais acolhedor depois. Toru responde com leveza, dizendo que não há problema algum, enquanto Frau desdenha, fingindo indiferença. Por fim, Alyosha observa Toru com um olhar intrigado e um leve sorriso. Em seus pensamentos, reconhece: um homem capaz de derrotá-la é um tesouro valioso demais para ser deixado escapar. Após o breve atrito, Toru agradece em silêncio, aliviado pela trégua. Seu olhar, antes tenso, agora transmite respeito e curiosidade diante do novo ambiente. Os degraus estreitos e as pontes suspensas levam o grupo até o coração do vilarejo élfico, um local incrustado entre penhascos e raízes antigas. Diante deles, ergue-se uma construção majestosa, o salão principal dos elfos, imponente e esculpido em pedra e madeira, misturando natureza e arquitetura com elegância ancestral. No interior, um elfo de aparência nobre os recebe com postura serena e olhar afiado. Com um tom solene, ele se apresenta como o príncipe e líder daquele lugar, dando as boas-vindas ao grupo, ao vilarejo dos elfos da floresta. Toru se apresenta com cortesia, notando que o chefe dos elfos parece surpreendentemente jovem para sua posição. Curioso, ele pergunta a idade do líder, que responde com naturalidade. Já completou 320 anos naquele ano. O comentário deixa Toru pasmo.
Em aparência, o elfo parece até mais novo do que ele próprio. O chefe sorri, explicando que os elfos vivem por séculos, embora essa idade corresponda à maturidade de um humano em seus 30 anos. Com o clima amistoso, Toru decide ir direto ao ponto e pergunta se poderia visitar a torre lendária, afirmando que deseja apenas observá-la de perto. O elfo o encara por um instante, intrigado com o pedido, e Toru complementa com sinceridade: aquela torre é majestosa demais. Qualquer um sonharia em vê-la de perto pelo menos uma vez na vida. O líder élfico observa Toru atentamente, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. Ele admite que a torre é, de fato, uma construção magnífica, mas também um símbolo sagrado para o vilarejo. Toru se anima ao ouvir o tom compreensivo do chefe e acredita que o pedido será aceito sem problemas. O elfo, porém, ergue o dedo em sinal de alerta e acrescenta: existe uma condição. Ele explica que, por regra, estrangeiros não têm permissão para se aproximar da torre. No entanto, se Toru aceitar os termos, poderá circular livremente dentro e fora do local. Curioso e determinado, Toru pergunta qual é essa condição misteriosa. Com um leve sorriso, o chefe revela o desafio: apenas quem for capaz de abrir a porta da torre com suas próprias mãos poderá entrar. Surpreso, Toru questiona o líder élfico sobre o verdadeiro propósito da torre. O elfo admite, rindo sem jeito, que apesar de ela estar ali há séculos, ninguém sabe ao certo o que há dentro. Ele explica que nenhuma magia ou ataque foi capaz de danificar o portão e que a estrutura é impenetrável desde tempos antigos. A imagem do portão revela um padrão intrincado e sem fechadura visível, a única entrada existente. Nenhuma chave foi encontrada e o mistério permanece intocado por gerações. Toru observa atentamente e comenta que, por tradição, um monumento assim deveria estar sob o cuidado dos elfos há séculos. O líder confirma, mas admite que, estranhamente, nenhum conhecimento sobre sua origem foi passado adiante. Com olhar solene, o elfo conclui que, mesmo habitando aquelas terras desde tempos imemoriais, eles ainda ignoram completamente a verdadeira natureza da torre e o que ela esconde por trás daquela porta selada. Toru explica que sua visita ao vilarejo élfico tem um propósito simples: observar de perto a torre lendária e, quem sabe, desvendar ruínas desconhecidas caso tudo ocorra bem. Cai de prática, sugere que talvez buscar apenas uma parte do possível tesouro já seria suficiente, mas ainda assim demonstra curiosidade com o interior da torre. O líder elfo, surpreso e um tanto divertido com a proposta, aceita o pedido, mas ressalta que o acordo só valerá se Toru conseguir abrir o portão por conta própria. Kaede, sorrindo, parabeniza o mestre pela ousadia. Toru apenas pensa no risco envolvido, mas admite que ela é realmente habilidosa em situações assim. A Liusha, mais cautelosa, intervém, questionando o chefe: será mesmo sensato conceder algo tão importante com tanta facilidade? O líder responde, relaxado, que não há problema. Muitos já tentaram antes e falharam, até mesmo ladrões lendários. Ainda assim, ele reconhece que sempre há uma pequena chance, e dessa vez está curioso para ver o resultado. Enquanto todos riam, o líder elfo brinca dizendo que sua irmã, a Liusha, é ousada, mas ansiosa por natureza. Talvez por isso ainda não tenha encontrado um pretendente. Toru observa, divertido, o contraste entre a seriedade dela e o jeito descontraído do irmão. Kaede comenta que os dois realmente se parecem. Algo no modo de falar e agir revela o laço familiar. Toru confirma com firmeza: se conseguir abrir a porta da torre, poderá investigar o interior sem restrições. O líder elfo concorda com um sorriso confiante. Caso Toru cumpra o desafio, será recebido como um convidado oficial, sem necessidade de se preocupar com as regras dos elfos. A cena se encerra com a visão grandiosa da torre ao longe, iluminada pelo sol, imponente, misteriosa e aguardando aquele que ousar tentar abri-la. Diante da imponente torre, Toru e o grupo param para observar. A estrutura se ergue colossal e silenciosa, irradiando uma presença ancestral. Ele comenta, impressionado sobre o tamanho absurdo do edifício, e Kaede concorda, admirando os detalhes que parecem impossíveis até mesmo para a magia. Enquanto se aproximam, Toru analisa a construção, intrigado com a engenharia e a arte envolvidas. Nada na superfície parece frágil ou recente. Kaede observa o edifício com os olhos arregalados. A arquitetura parece de outro mundo. Curiosa, pergunta como os elfos conseguiram erguer algo tão monumental. Ao se aproximar da entrada, Toru inspeciona a fechadura enigmática. A Liusha observa de longe e com tom irônico diz que é inútil tentar. Ninguém jamais conseguiu
abrir aquela porta. Mesmo assim, Toru sorri e decide tentar. Diz que ao menos pode empurrar um pouco a porta para ver o que acontece. Alyosha, em tom de deboche, permitiu o teste. A tensão cresce e o ar parece vibrar, como se a torre aguardasse por aquele toque há séculos. Com um olhar determinado, Toru se posiciona diante do portão colossal, respira fundo, concentra energia e decide tentar abri-lo à força. Um leve brilho percorre sua espada quando ele aplica toda a sua força. O impacto ecoa por todo o pátio, levantando poeira e surpreendendo as garotas que recuam instintivamente, mas o portão permanece imóvel, como se zombasse da tentativa. Toru, meio sem graça, diz que aplicou bastante força, mas a porta não se moveu nem um centímetro. Alyosha admite ter ficado surpresa. Realmente a torre não se abala nem com poder bruto. Alyosha pergunta o que ele pretende fazer agora. Toru, sereno, sorri e saca algo do bolso. Entre seus dedos, um fio de metal brilha sob a luz. Ele comenta que talvez aquela técnica funcione melhor, com um toque de humor e confiança. Afirma que chegou a hora de mostrar seus verdadeiros talentos e se prepara para destrancar o impossível. Alyosha se espanta ao ver o fio metálico nas mãos de Toru. Ele o segura com calma, observando o reflexo da luz sobre o metal, enquanto ela reage incrédula. Não consegue acreditar que ele pretende abrir a porta com algo tão simples. Toru apenas coça a cabeça, rindo sem jeito, dizendo que nunca tentou arrombar nada antes. Irritada, a elfa reclama que, se fosse fácil assim, a torre já teria sido aberta há séculos. Kaede, sempre ponderada, comenta que as análises mostram que a torre permanece intocada há milênios e que apenas a chave original poderia abri-la. Toru concorda, mas seu olhar permanece determinado. Com um leve sorriso e o fio entre os dedos, Toru decide tentar mesmo assim. Alyosha suspira, exasperada, enquanto ele se posiciona diante da porta, confiante de que vale a pena tentar o impossível. Toru se aproxima da porta imponente, observando cada detalhe da fechadura antes de inserir o fino pedaço metálico que segura entre os dedos. O som metálico ecoa pelo salão silencioso. Com um olhar confiante, ele murmura a ativação de sua habilidade, a chave universal, e uma luz sutil irradia do fio, pulsando como se respondesse ao seu toque. O som de engrenagens antigas desperta de dentro da fechadura. Estalos e faíscas rompem o silêncio enquanto o mecanismo cede, respondendo a algo que não via há séculos. Alyosha arregala os olhos, tomada por incredulidade. Aquele método impossível funcionou. A porta da torre, coberta por runas e séculos de mistério, começa a se abrir lentamente diante deles, libertando um brilho antigo que banha todo o salão. Toru ergue as mãos, sorrindo satisfeito enquanto a imensa porta se abre diante deles. O som metálico reverbera e Alyosha, em puro desespero, grita sem acreditar no que vê. Com naturalidade, Toru anuncia que é hora de explorar as ruínas. Kaede o acompanha com tranquilidade e Frau segue animada. Atrás deles, Alyosha murmura confusa, achando que tudo não passa de uma piada de mau gosto. Sem esconder o pânico, ela agarra em Frau, implorando para que volte atrás. Frau a repreende, pedindo que não se pendure nela desse jeito. Com um tom provocador, Frau lança um olhar cortante. Lembra a elfa que foi o próprio líder dela quem aprovou a entrada. Em tom de desafio, questiona se os Alt-Elfos não têm orgulho. Humilhada, Alyosha tenta disfarçar, exigindo que esqueçam o ocorrido. Toru observa a cena de longe, um tanto surpreso e levemente divertido com a confusão. Apesar do caos, mantém a calma, avaliando a situação sem interferir. O grupo adentra o primeiro andar da torre e se depara com uma enorme estrutura circular. No centro, sobre um pedestal cercado por colunas, repousa um gigantesco ovo reluzente. Kaede observa com curiosidade e comenta que parece um ovo de criatura mágica. A elfa, desconfiada, concorda, mas se pergunta o que algo assim estaria fazendo dentro de uma torre antiga. Sem hesitar, Toru se aproxima e examina a superfície coberta por uma fina camada de umidade. Dá um salto leve sobre o pedestal, aproximando-se o bastante para tocar o objeto. Ao encostar na casca, ele sente uma textura estranhamente macia, não rígida como esperava, e comenta, intrigado, que parece gelatina. Um som úmido ecoa quando parte da substância escorre entre seus dedos. Toru recua o braço, surpreso, percebendo que o material é morno e vivo, pulsando levemente sob o toque. Toru faz uma careta ao sentir o cheiro vindo do ovo. O ar se torna pesado e um odor pútrido toma o ambiente, fazendo todos recuarem instintivamente.
Kaede e Alyosha cobrem o rosto com as mãos, horrorizadas. Ambas reagem ao mesmo tempo, sem acreditar que algo tão fétido pudesse vir daquela estrutura. Toru dá um passo atrás, notando o ovo inflar e liberar um líquido viscoso e esverdeado. O som borbulhante ecoa, e ele percebe que o interior está apodrecendo. Kaede comenta com o nariz franzido que havia feito uma análise há algum tempo e o resultado já indicava algo morto. Ela confirma, dizendo que o estado era irreversível. Incapaz de suportar o cheiro, Kaede corre para fora, avisando que não consegue mais ficar ali. Frau chama Toru, apontando uma escadaria que leva ao andar superior. Todos correm em direção à saída enquanto ela reclama da podridão insuportável. Kaede já está na frente e Toru, rindo nervoso, grita que está logo atrás. Frau aponta apressada para uma escadaria próxima, ordenando que subam imediatamente antes que o fedor piore. Alyosha, com o rosto contraído, reclama do cheiro insuportável que invade o salão. Kaede cobre o nariz e pede que Toru se apresse, dizendo que já está ficando enjoada. Por fim, Toru responde com leve desespero, afirmando que está indo, mas o tom denuncia que ele também mal consegue respirar. Toru se aproxima de Panda e faz um leve afago, pedindo desculpas por tê-lo feito suportar aquele cheiro terrível. O pequeno companheiro responde com um som fraco, ainda afetado pela podridão do andar anterior. A escadaria que leva ao próximo andar se estende diante deles, iluminada por uma luz suave que parece convidar à exploração. O grupo se prepara para subir. Ao chegarem ao segundo andar, Kaede comenta, surpresa, que o ambiente é completamente diferente do anterior. Toru concorda, notando a mudança na arquitetura e na atmosfera mágica do lugar. O som da água correndo ecoa por todo o salão, fontes antigas jorram em sincronia, refletindo o brilho das paredes ornamentadas. Toru observa em silêncio, maravilhado com a serenidade do novo piso, em contraste total com o caos que deixaram para trás. Kaede observa o salão e comenta que não há sinal de nenhuma criatura viva por ali. Após analisar a água, ela afirma que está limpa e própria para consumo. Toru decide testar por conta própria e bebe um gole, curioso com os sabores. O grupo se surpreende, a água é incrivelmente pura e refrescante. Toru comenta que não há odor algum e Alyosha confirma que está gelada e deliciosa. Ela se empolga, repetindo entusiasmada o quanto é saborosa. Alyosha, encantada, bebe mais do que devia e começa a rir alto, o rosto levemente corado. Toru a observa confuso, perguntando o que deu nela. Rindo descontrolada, Alyosha admite que a água lhe dá vontade de suar e beber ainda mais. Frau implora que ela pare antes que exagere de vez. Aos poucos, Alyosha se recompõe e comenta, impressionada, que o vilarejo nunca teve uma fonte tão próxima. Agora, pensa ela, aquela água poderá abastecer toda a região. Toru comenta que, se for assim, é uma boa notícia. Ele observa o local com curiosidade e pergunta o que exatamente aquele lugar representa. Alyosha explica que, segundo a lenda, o verdadeiro tesouro dos elfos repousa dentro do santuário e afirma que essa fonte é uma bênção, um tesouro inestimável para o povo dela. Toru observa a água corrente com uma expressão pensativa, admite que esperava algo mais grandioso, mas ainda assim reconhece o valor da descoberta. Seu olhar se estreita, há algo em sua intuição que o faz suspeitar que aquele tesouro não é o único segredo escondido na torre. Toru ergue o olhar e sente uma presença acima. A escadaria escura à frente parece convidá-lo. Há algo mais no andar superior. Com passo firme, ele decide avançar, determinado a descobrir o que se esconde além. O som de suas botas ecoa pelas escadas silenciosas, enquanto o resto do grupo o segue logo atrás. Ao chegar ao terceiro andar, o grupo é surpreendido por um vasto salão repleto de prateleiras alinhadas até o teto. Toru observa com curiosidade e se pergunta o que poderia haver ali desta vez. Kaede examina as estantes repletas de frascos e murmura que não há nada além de fileiras de prateleiras. Alyosha, intrigada, tenta compreender o propósito daquele lugar misterioso. Toru se aproxima e toca um dos frascos com atenção. O brilho do vidro reflete em seus olhos enquanto comenta que há mais deles espalhados por todo o ambiente. Frau voa entre as estantes, empolgada, confirmando que há frascos idênticos em todos os cantos. Ela conclui, animada, que talvez o verdadeiro segredo do andar esteja justamente escondido ali. O grupo sobe até o andar seguinte e se depara com uma visão intrigante. Um enorme salão circular, tomado por estantes que se estendem até
o teto, cheias de rolos e pergaminhos empilhados com precisão. No centro, uma escada espiral se ergue, ligando os níveis superiores da torre. Kaede observa em silêncio, tentando entender o propósito daquele acervo imenso, enquanto Toru comenta, surpreso, que tudo parece estar repleto de pergaminhos antigos. Frau sobrevoa entre as prateleiras, curiosa, notando que cada uma delas guarda o mesmo tipo de item. O mistério da torre só parece se aprofundar. Toru se aproxima das prateleiras, reparando na enorme quantidade de pergaminhos. Intrigado, tenta descobrir que tipo de magia eles contêm, notando pequenas placas gravadas sobre cada estante. Kaede lê uma das inscrições e comenta que todos ali parecem ser pergaminhos de magia de absorção. Toru arregala os olhos surpreso, exclamando que um único pergaminho desse tipo vale mais de 100 milhões. Atônito, ele calcula em voz alta o valor total daquela estante, percebendo que o acervo inteiro poderia valer bilhões. A ideia o deixa completamente pasmo. Kaede continua examinando e encontra rótulos de outras magias, percepção, clarividência, avaliação, cada prateleira dedicada a uma categoria diferente. Toru observa um dos rolos e comenta nunca ter ouvido falar de certos tipos de pergaminhos listados ali. Kaede concorda, intrigada, destacando que alguns deles parecem desconhecidos até mesmo no mundo atual. O grupo se dá conta de que a torre, construída e selada por civilizações antigas há milênios, pode conter magias esquecidas e registros únicos. Frau conclui que podem estar diante de descobertas históricas de valor incalculável. Toru, empolgado, caminha entre as estantes tentando decifrar as inscrições nos pergaminhos. Um brilho nas letras chama sua atenção. Ele percebe algo estranho gravado na madeira. Aproximando-se, nota símbolos desconhecidos e se espanta. Parecem caracteres antigos, de uma escrita que já deveria estar extinta há séculos. Surpreso, ele chama Kaede e pergunta se ela consegue ler aquilo e ela, calma, confirma que sim, como se fosse algo natural. Toru fica boquiaberto. Apenas alguns estudiosos no mundo são capazes de decifrar esse tipo de escrita, e Kaede age como se fosse trivial. Ele tenta entender como e quando ela aprendeu algo tão raro. Enquanto isso, Frau examina outros rolos e comenta que há vários pergaminhos de magia espalhados pela área, cada um com inscrições diferentes. Toru reage, incrédulo com a naturalidade das duas. Confuso, ele percebe que até Frau consegue ler os textos antigos e se desespera, se perguntando se é o único ali que não entende nada. Alyosha, por outro lado, analisa um dos rolos com curiosidade, tentando entender seu conteúdo. Toru suspira aliviado ao perceber que não é o único incapaz de decifrar aqueles pergaminhos antigos. Ela comenta que se Toru não tivesse aberto os portões da torre, jamais teriam conseguido alcançar algo tão valioso, nem a água potável, nem os pergaminhos. Toru, desconcertado, recebe o agradecimento e sorri, reconhecendo o mérito inesperado. Com um brilho gentil no olhar, Alyosha o chama de Senhor Toru, admitindo que, apesar de ser humano, ele é alguém digno de confiança. A formalidade repentina o pega de surpresa. Toru, animado, pensa consigo mesmo que acabou de ser promovido de simples aventureiro a Senhor Toru. Claramente satisfeito, ele sente que sua reputação melhorou aos olhos de Alyosha. Enquanto observa os pergaminhos detalhadamente, ela explica que, embora sejam de uso único, são de grande utilidade em batalhas e podem conter magias de valor incalculável. Toru escuta atentamente, impressionado com a riqueza da descoberta. A cena muda para o exterior do vilarejo élfico, onde os habitantes vivem em harmonia com a natureza e sem depender de moedas. Toru observa à distância, refletindo que os pergaminhos encontrados provavelmente serão usados para fortalecer a defesa do local. Kaede chama Toru e sugere subirem ao andar seguinte da torre. Ele concorda, curioso sobre o que ainda podem encontrar acima. No quarto andar, o grupo encontra mais prateleiras repletas de pergaminhos, ocupando todo o espaço até onde a vista alcança. Toru comenta, surpreso, como o lugar parece interminável. Kaede observa atentamente a estrutura e conclui que o andar tem o mesmo formato do anterior. Supõe que aquele edifício tenha sido originalmente projetado como um grande arquivo para armazenar magias e documentos antigos. Toru, meio distraído, pensa que, se vendesse tudo aquilo, nunca mais teria problemas de dinheiro. De repente, Alyosha grita empolgada do alto da escada em espiral, avisando que ainda há outro andar acima. Toru a observa subindo animada e sorri, notando o quanto ela está
empolgada com cada descoberta. O grupo chega ao 5º andar e Toru observa que a estrutura ali é diferente dos andares anteriores. O ambiente é mais amplo e silencioso, dominado por uma imensa porta ornamentada, claramente protegida por magia antiga. A Lyusha, empolgada, comenta que o verdadeiro tesouro deve estar além daquela porta. Toru, com um sorriso confiante, se prepara para agir, enquanto Kaede e Frau o observam com expectativa. Ele posiciona a mão sobre o selo mágico e ativa sua habilidade, a Chave Universal. O som do mecanismo ecoa, estalos mágicos percorrem o metal e a fechadura começa a se desfazer em luz. Com um estrondo, a porta se abre diante deles. A luz invade o salão e as 3 companheiras correm animadas para dentro, maravilhadas com o interior do último andar. Mas ao entrarem, a empolgação logo se transforma em perplexidade. O salão está vazio, sem baús nem relíquias, apenas silêncio e ecos. Toru franze o senho e murmura que não há nada ali, nenhum tesouro à vista. Diante deles, um vasto círculo mágico se ilumina no chão, pulsando como se ainda respirasse poder antigo. A energia gira em runas cintilantes, formando um campo de teleporte ativo. Toru e Kaede analisam o selo com calma. Ele ainda está funcional. Toru pondera que, considerando o que aconteceu da última vez, talvez acabem transportados para outra ruína. Kaede cruza os braços e afirma que seguirá o mestre onde quer que ele vá, enquanto Panda balbucia sons incertos, dividindo-se entre o medo e a lealdade. Frau, confiante, ergue-se no ar e assegura que não há motivo para se preocupar. Com o poder atual do grupo, diz: nada representa ameaça. Toru sorri, já prevendo o próximo salto para o desconhecido. Toru observa o círculo mágico e sorri com serenidade. Em pensamento, admite que, apesar dos perigos, tem algo precioso que compensa qualquer risco, bons amigos que seguem ao seu lado. Ele se aproxima do círculo e agradece em silêncio, não apenas pela jornada, mas pela lealdade de todos que o acompanharam até ali. O brilho da magia reflete em seus olhos, prenunciando a próxima travessia. A cena muda para a capital real de Barcelei, 2 semanas antes. A imponente cidade ergue-se sob o sol, com torres e muralhas majestosamente guardando seu coração. Lá, um novo nome é pronunciado: o herói Sain. No grande salão do trono, o rei parabeniza Sain pela obtenção da espada sagrada, um feito digno de glória, mas, em seguida, sua voz ecoa fria, questionando o desastre ocorrido em Nostraltar. Sain cerra os punhos, furioso, ao ouvir a acusação de ter abandonado seus companheiros. A lembrança do combate o consome. Ele grita, tomado pela raiva, exigindo saber quem ousaria duvidar de sua força. O rei mantém o tom severo, afirma que não foi apenas covardia, mas uma falha imperdoável, algo que mancha o título de herói. Com expressão rígida, o monarca explica que os inimigos foram derrotados facilmente por um pequeno grupo chamado Brigada Itinerante, pouco depois de Sain ter fugido. Sain se levanta, atordoado, exigindo saber por que esse grupo estava lá. Sua voz ecoa pelo salão, misto de confusão e ira, enquanto os guardas o cercam sob ordens para não dar um passo sem permissão. Enquanto os cavaleiros impõem a ordem, o silêncio toma o salão, o peso da acusação paira no ar e todos aguardam a reação do falso herói. Sain se curva teatralmente, fingindo arrependimento. Alega que sua reputação e honra estão em jogo. Tenta convencer o rei de que jamais fugiria por covardia. Em seu íntimo, no entanto, o ódio ferve. Ele range os dentes, convencido de que a Brigada Itinerante só venceu graças a Nei. O resto para ele é impossível de aceitar. De joelhos, Sain implora outra chance. Sua voz ecoa pelo salão, carregada de desespero e falsa humildade. O rei o observa por um instante, pensativo, e enfim suspira. Perdoa o herói, dizendo que ainda está em processo de amadurecimento. Sain erguia as mãos, agradecendo exageradamente. Sorri aliviado, mas seus olhos revelam algo sombrio, um orgulho ferido, pronto para buscar vingança. Com um olhar calculista, o rei anuncia que dará a Sain 2 oportunidades para se redimir. Seu tom é de falsa generosidade, como quem se diverte com o poder que detém. Sain estreita os olhos, tomado pelo ódio contido. Em pensamento, amaldiçoa o rei. Se não fosse sua posição, já o teria eliminado ali mesmo.
O monarca ordena aos guardas que tragam alguém ao salão, as portas se abrem e passos delicados ecoam pelo piso de mármore. Diante de todos, uma elfa é trazida à presença do rei. Ele a apresenta com orgulho, dizendo que se trata de uma rara espécie de alta elfa, um tesouro adquirido por um alto preço. Sain arregala os olhos, completamente surpreso com a beleza da mulher. Sua expressão muda instantaneamente, da ira à cobiça. O rei, satisfeito com a reação, cruza as pernas e sorri. Explica que gastou uma fortuna para obtê-la e então propõe o acordo. Essa elfa será parte da nova missão de Sain. O rei, satisfeito com o entusiasmo de Sain, revela seu novo mandado. Ele deve viajar até a floresta de Grisid e capturar outra elfa. O objetivo agora é expandir sua coleção pessoal. Sain, surpreso e excitado com a proposta, pergunta se realmente o rei quer que ele capture uma elfa. Seu rosto mistura incredulidade e cobiça. O monarca observa em silêncio, avaliando a reação do herói, sem se importar com o absurdo da ordem que acabara de dar. Sain, ajoelhado, encara o chão com um sorriso oblíquo. Reflete que o vilarejo dos elfos é um território proibido aos humanos, mas o desafio apenas aguça seu ego. O olhar dele se torna perverso. Diz a si mesmo que, como herói, não será difícil enganar uma elfa. Afinal, no passado, muitas delas ajudaram humanos. Rindo alto, promete que ela o seguirá de boa vontade, convencido de seu próprio charme. Sain, ainda com um olhar ambicioso, escuta o rei declarar a segunda missão. Além de capturar outra elfa, ele deverá derrotar o sexto general demoníaco, Roas, um inimigo conhecido por bloquear rotas inteiras entre reinos. O rei bate a mão no braço do trono com firmeza, reforçando a gravidade da tarefa. A missão, segundo ele, não é apenas militar, mas também política. Recuperar a honra do herói e o prestígio do reino. A imagem mostra o caminho devastado pelo poder do general. Rochas quebradas e uma atmosfera sombria retratam o bloqueio entre os reinos de Grigit e Greyfield. Do trono, o rei ordena que Sain derrote todos os 6 generais demoníacos, ganhe fama e faça seu nome ecoar por todo o continente. O herói responde com entusiasmo fingido, garantindo que será, como se já estivesse feito. O monarca encerra com autoridade que ele traga de volta a cabeça dos generais e uma alta elfa como prova de sucesso. Sain parte, imaginando o banquete e a glória que o aguardam, sem perceber o quão distorcida se tornou sua própria ambição. As portas do palácio se abrem com imponência. Sain e seu grupo saem. O som dos passos ecoa sob o olhar dos guardas. O ar está pesado. Uma mistura de tensão e orgulho ferido. Sain murmura, ainda irritado com o rei, chamando-o de tolo arrogante e questionando se ele realmente está à altura da reputação de rei idiota entre os governantes. Liz ao lado o observa preocupada, perguntando se algo o incomoda. Sain força um sorriso e disfarça, dizendo que não é nada. Com arrogância retomada, ele ergue a voz diante dos companheiros, declarando que o destino está traçado e que partirão imediatamente. Diz que jogará o jogo da cortesia apenas por conveniência. A cena corta para uma vista majestosa do reino banhado pela luz do sol. Cascatas e torres se erguem sobre as montanhas. Uma despedida grandiosa para um herói cuja jornada está prestes a mergulhar em arrogância e caos. A fama de Touro se espalha pelas vilas. Os moradores comentam empolgados, dizendo que ele derrotou um subordinado do rei demônio com apenas um toque e que carrega uma poderosa espada sagrada. Alguns aldeões, especialmente mulheres, se encantam com a aparência do herói e o chamam de líder incrivelmente bonito. A devoção popular cresce a cada palavra exagerada. Entre elogios e boatos, uma nova fofoca surge. A verdadeira glória pertenceria não a Sain, mas à brigada itinerante. As crianças comemoram, admirando as criaturas brancas e fofas que supostamente os acompanham. Sain se irrita visivelmente, grita para ignorarem aquelas mentiras e acusações, dizendo que tudo não passa de boatos infundados. Sora, observando, comenta com ironia que onde quer que vão, o nome da brigada itinerante parece sempre ecoar, uma sombra constante sobre o orgulho do falso herói.
Sain tenta conter a frustração e ordenar o grupo com autoridade, dizendo para manterem a calma e não agirem por impulso. Sua voz carrega um nervosismo contido, como se tentasse convencer mais a si mesmo do que aos outros. Em pensamento, ele se lamenta, desejando poder voltar a ser o herói glorioso de antes. Acredita que, se pudesse recuperar aquela antiga confiança, tudo teria dado certo. O grupo observa o horizonte, onde um vilarejo élfico repousa além das colinas. Alguns moradores locais comentam sobre sua beleza e tranquilidade, contrastando com a tensão crescente de Sain. Os olhos do herói se voltam para uma torre antiga e imponente. Ele admite que o lugar é belo, mas algo naquele cenário o intriga. Uma ruína misteriosa que exala poder e segredo. Sain recorda ter ouvido falar que a torre é uma ruína não explorada. Seus pensamentos se enchem de ambição e ganância. Se conseguisse entrar, talvez recuperasse a glória perdida. A luz do sol brilha sobre ele, refletindo mais ego do que esperança. Sain sorri com falsa confiança, sugerindo que talvez possam oferecer relíquias aos elfos em troca de cooperação. No fundo, seus olhos revelam segundas intenções. O pensamento dele escurece. Imagina capturar uma elfa para si, ou até vendê-la em um mercado de escravos após se divertir. A ganância e o desejo distorcem seu rosto, enquanto ele ri de forma sombria e desequilibrada. Uma das companheiras expressa dúvida. Será que os elfos realmente os receberão bem? Sain responde exaltado, dizendo que o Rei Demônio é inimigo comum e que, como grupo do Herói Supremo, serão acolhidos com honra. Recuperando a pose de líder, ele comanda o grupo com firmeza teatral, ordenando que partam rumo à Vila dos Elfos. As mulheres o seguem com expressões mistas, desconfiança e resignação. O vento sopra, carregando uma tensão que antecipa a próxima tragédia. Sain marcha confiante, certo de sua glória iminente, sem perceber que seu próprio orgulho o conduz à ruína. O destino do Herói Supremo está prestes a se distorcer ainda mais. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia!